aconteceu na semana, durante a semana, e assim estará acontecendo hoje. Daniel capítulo 1, eu estarei falando no tema é o caráter e não a realização que determina o valor. Se preferir, é o caráter e não os resultados que determinam o verdadeiro valor. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, falarei agora às 8 horas esse tema, se escolhe melhor às 6h30 esse tema, às 8 horas um outro tema. Versículo 8 do livro do profeta Daniel, do capítulo 1. Quem achou, diga amém. E quem ainda não achou, diga eu também vou morar no céu. Bom, julgo que todos teremos encontrado. O versículo 8 diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção de manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção de manjares deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, entre todos eles, e não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, o achou 10 vezes mais inteligente do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Amém? Tenha a bondade de se assentar. Graças a Deus. Vamos orar, feche os teus olhos, oremos. Senhor Jesus, seja o teu nome celebrado, louvado, glorificado, bendito, adorado eternamente. Não há um outro nome que seja digno de toda adoração, não ser o nome de Jesus Cristo. Clamamos a Deus que enquanto a sua palavra for sendo ministrada, Pai, faça a obra que aprover o teu Espírito. Tudo o que o teu nome não diz respeito, seja ordenado, abandonado de forma imediata em esta casa. Fala aos nossos corações e dignifica o teu nome. E toda honra e glória
nós tributamos a Ti, porque Teu reino, poder e glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Eu reitero que o tema que eu estaria falando nesta manhã é o caráter e não os resultados que determinam o valor. Nós vivemos, lamentavelmente, um mundo que os resultados, as nossas realizações estão a ser muito mais valorizados em detrimento daquilo que é o nosso caráter. Isto está a fazer com que nós desejamos mais correr atrás de resultados do que melhorar a nossa atitude e o nosso comportamento. As escolas de caráter, chamado caractereologias, elas se esmeram a identificar como a influência desse mundo presente, desse século presente, tem colocado ou relativizado a questão do caráter. O caráter se tornou relativo se o indivíduo tem, se o indivíduo pode, se o indivíduo tem recursos. Nós vimos essas discussões frequentemente serem levantadas, especialmente nas escolas de caráter, a comparação entre aquilo que é ter e aquilo que é ser. E nós sabemos que, e aqueles que estão estudiosos das Escrituras sabem que o reino dos céus, ele está substanciado em dois verbos, em ter e ser, melhor, em ser e ter. Mas o ter não vem antes do ser, o ser vem muito antes do ter. Há um privilégio que as Escrituras dão no ser do indivíduo. O Evangelho, ele preocupa-se com o caráter do indivíduo, tanto que a mudança acaba por ser o elemento principal ou a raiz quadrada da transformação ou do segmento ao Evangelho que qualquer pessoa decida fazer. Jesus Cristo falou sobre isso nas suas mensagens o tempo inteiro. Paulo, nas suas mensagens que estão registradas nas cartas paulinas, também terá falado sobre o assunto da necessidade de transformação. Paulo fala inclusive acerca da influência desse mundo e como o homem precisa de se blindar para que esse mundo não o influencie, tomando e fazendo as suas decisões de acordo à proposta do mundo. Em Romanos capítulo número 12, Paulo diz que eu rogo-vos, eu suplico, eu peço-vos encarecidamente que vocês não se transformem com esse mundo, não deixem se levar por esse mundo, mas que a vossa transformação seja baseada na renovação da vossa mente, na transformação por meio da palavra. O escritor aos Hebreus também, quando escreve aos Hebreus, ele fala que existe um elemento que é transformador, é poderoso na transformação. Ele chama esse elemento a palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é mais penetrante que faca alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, espíritos e medulas. E diz que ela é apta para discernir pensamentos e intenção de coração. Jeremias fala que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a pedra, falando da transformação, da necessidade de transformação que um homem precisa ter. Toda gente que foi chamado pelo Senhor, ele foi chamado para uma jornada de transformação, foi chamado para uma jornada de mudança. Só que o caráter, quando nós olhamos no seu original, a palavra caráter, ela vem do grego caráteros, que significa uma marca que é imprensa em alguém, um símbolo que é impresso em alguém. É aquilo que é visível, aquilo que as pessoas conseguem ter acesso no dia a dia. Paulo, por exemplo, quando escreve em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, ele disse: ninguém me inquiete mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O original das marcas de Cristo é exatamente um ferro que era colocado sobre cavalos ou escravos, pré-aquecido para manter a marca do brasão da família, do dono do cavalo ou dos escravos. A partir daquele momento, qualquer pessoa que olhasse para o escravo ou para o cavalo entenderia que aquele cavalo, aquele escravo, pertencia àquela família, porque o brasão da família estava impresso no corpo do cavalo ou do escravo. Este aqui é de facto
a origem desta palavra caráter, caracteros do grego. O que quer dizer que quando nós falamos de caráter, estamos a falar de marcas nossas, pessoais. Não seria surpresa nenhuma se eu dissesse para as pessoas que o que mais está a separar, dividir pessoas é o caráter. Se por um lado, aquilo que nós temos acesso com os nossos olhos ou com os nossos sentidos, aquilo que é visual, atrai, por outro lado, aquilo que é o caráter também acaba por repelir. Pessoas têm dificuldade de construir relacionamentos por causa de caráter. A amizade se destrói por causa de caráter. Pessoas têm dificuldade de conviver por causa do caráter da outra pessoa. Nós vimos pessoas que estão a sentir-se, como eu chamaria, transbordando de paciência por causa do caráter da outra pessoa. A verdade é que nós nunca tivemos tanta necessidade de ter paciência por causa do caráter das pessoas. Parece que de um tempo para cá o caráter das pessoas se tornou do pior que nós pudéssemos encontrar. Está difícil hoje encontrar pessoas de muito bom caráter. Está difícil encontrar pessoas a confiar no sentido de caráter. Nunca foi tão necessário que nós não somente reflitamos sobre, mas também nos propusemos a transformar o nosso caráter. Eu falava durante a semana que na questão de defeitos, nós temos dificuldades de entender que nós temos os nossos defeitos. Isso não é simplesmente a nível de defeito, mas também a nível do caráter. Jesus Cristo disse, antes de você, no capítulo número 7, versículos 2 em diante, do livro de Mateus, ele disse, antes de você remover a trave que está no olho do teu irmão, remova a sua própria trave que está no seu olho. E quando Jesus Cristo falava sobre isso, embora ele abordasse que a hipocrisia, mas era uma hipocrisia feita de forma acidental ou ignorante, porque a pessoa que está a falar da trave do outro, ele não consegue reparar que ele tem uma trave no seu próprio olho, porque nós conseguimos muito bem ver os defeitos das outras pessoas, mas temos dificuldade de enxergar os nossos próprios defeitos. Nós conseguimos ver o mau caráter do outro, mas nós não conseguimos enxergar os nossos próprios mau caratismo. A Bíblia Sagrada diz, por exemplo, que quando o profeta Natan foi ter com Davi, por causa daquele momento que Davi teve, capítulos 11 do primeiro livro de Samuel, que ele terá subido no palácio, capítulos 12 ele terá se relacionado com Batseba. A Bíblia Sagrada diz que depois de Batseba ficar grávida, depois dele intentar a morte contra Urias, o marido de Batseba, a Bíblia diz que após a morte aparece o profeta Natan. E o profeta Natan, quando aparece para Davi, disse-lhe, eu quero contar-te uma história. A história é baseada em um homem rico e um homem pobre. O rico tem muitas ovelhas, o pobre tinha uma única ovelha. Você acredita, Davi, que esse homem rico foi para o homem pobre, retirou a única ovelha que tem e ainda mandou matar? A Bíblia diz que naquela altura, Davi quase que rasgava as suas vestes e disse, esse homem é digno de morte. A Bíblia diz que naquela altura, Natan aproveita e diz para ele, esse homem é você. Por que Natan usou esta estratégia? Porque o homem não está habilitado para ver os erros próprios. Davi teve que julgar o erro de outras pessoas para poder compreender em que posição se encontrava. Então, se ele falasse de Davi, Davi se defenderia. Davi diria que ele não é tão mau assim. Mas como ele falou de uma outra pessoa, de uma outra forma, Davi sentiu-se nesse direito, toda a autoridade de julgar o erro da outra pessoa. O que é verdade é que entrar por um processo de mudança significa ter coragem de enfrentar os nossos próprios problemas, as nossas próprias crises, as nossas próprias dificuldades. Eu criticar tanto alguém não me faz eu melhor do que a pessoa que eu estou a criticar. Eu falar mal ou o tempo inteiro me levantar contra o caráter da outra pessoa não me faz ter um bom caráter. Não é o bom discurso que me faz ter um bom caráter.
Não é o criticar a outra pessoa que me faz ter um bom caráter, mas é ter a capacidade de fazer uma viagem para dentro de mim mesmo, olhar para dentro de mim mesmo e ser sincero e honesto comigo, em como eu preciso de fazer alguns ajustes no meu ser, na minha personalidade, no meu caráter, para estar de acordo às Escrituras, de acordo à palavra de Deus. E isto aqui não preciso que me preguem. Eu necessito ter coragem de ter essa iniciativa. Eu preciso de ter coragem de sentar e ouvir pessoas acerca daquilo que é o meu caráter. Nós temos uma dificuldade de ouvir quando estão a falar acerca do nosso caráter. Você pode ter iniciativa muitas vezes de perguntar: o que é que você acha de mim? Se a pessoa começar te elogiando, você vai bater palmas e vai dizer: é isso aí, você compreendeu muito bem, eu sou isso mesmo. Mas quando a pessoa entrar para o espaço da crítica e falar do seu caráter, o que nós respondemos é: você não está a ser justo, não é bem assim, você está a ser muito mal, eu acho que você está a ser exagerado, porque nós não temos capacidade de ouvir aquilo que são hoje as nossas limitações ou o nosso mau caráter, lamentavelmente. Portanto, este culto não é para quem não está, este culto é para todos que estão aqui dentro. Esse culto não é para a sua mulher nem para o seu marido. Esse culto é para si mesmo. Esse culto não é para outra pessoa. Não estamos a falar de outra pessoa, estamos a falar de ti mesmo. Portanto, não dá para olhar de lado, é para olhar para dentro do coração, é para olhar para dentro de ti, para que você possa se propor a uma mudança. Glórias a Deus. Portanto, o caráter conjunto de nossas virtudes internas. É verdade que tem atribuições morais e que muitas vezes está ligado à nossa personalidade. Na verdade, é aquilo que vai fazer com que nós sobrevivamos ou não. Eu gosto de uma fala de Jó, que está registrada em Jó capítulos números 31. Quando ele está a conversar com os seus amigos e ele fala acerca do posicionamento dele moral, a fala de Jó desafia qualquer humano. Ele diz assim: eu propus no meu coração nunca olhar para uma donzela. Eu coloquei no meu coração jamais sequer olhar, nem nunca tomar decisão. Eu comecei a controlar-me a partir dos meus olhos. Ele disse mais: se eu olhasse, já estaria a pecar contra o meu Deus. Repara que Jó, ele tem um relatório que provém dos céus, onde o próprio Deus disse para Satanás: não há ninguém semelhante a Jó, um homem sincero, um homem reto, um homem íntegro e que se desvia do mal. Deus não está a falar com qualquer pessoa, Deus está a falar com o próprio Satanás. Qual é a grande diferença? Se tem alguém que conhece-te muito bem, primeiro é Deus, que ele conhece de dentro e por fora. Segundo é o diabo, ele não conhece-te por dentro, mas ele conhece muita coisa que você faz. Então, quando Deus está a falar que para o diabo que ninguém há na terra semelhante a Jó, Deus está a desafiar o diabo para que o diabo lhe aponte uma única coisa que terá feito o Jó, para que não seja digno daquela declaração, daquele elogio. E o diabo não teve nada para dizer em relação à integridade, ao caráter de Jó. O diabo olhou para Deus e simplesmente disse que o caráter de Jó estava sustentado naquilo que ele tem, naquilo que ele possuía. Ele disse para ele: você o cercou com muitos bens. É como se ele tivesse a dizer para Deus: é fácil ter um bom caráter quando você tem dinheiro. Nós todos sabemos que não. Tem muita gente com dinheiro mau caráter. Não é o dinheiro que faz uma pessoa ter um bom caráter. Aliás, a maior parte dos que têm são os arrogantes, são aqueles que se colocam na posição de Deus e não têm humildade nenhuma. Então não existe aqui
uma correlação entre o dinheiro ou o possuir e o caráter. Mas só que o diabo é mentiroso desde o início. Nunca teve verdade nele. E o que ele está a fazer é tentar manipular as coisas. Deus, no seu infinito conhecimento, disse para ele: vai, tira tudo o que tem. Porque você pode tirar tudo de um homem, mas o seu caráter, oh glórias ao nome de Jesus Cristo, o seu caráter, para quem tem, para aqueles que não têm hoje, recebem em nome de Jesus Cristo. Para quem tem, é impossível tirar. O diabo tirou filho, o diabo tirou dinheiro, o diabo tirou fazenda, e a Bíblia Sagrada diz que o homem permaneceu sendo aquilo que ele sempre foi. E no capítulo 31 ele está a explicar para os seus amigos que aquilo que eu era no início, eu continuo sendo até hoje. O que saiu da minha vida não mudou a minha vida. Eu continuo olhando da mesma forma, continuo me posicionando da mesma maneira, e não tem nada que possa me arrancar da posição que eu me encontro. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Paulo, quando escreveu a igreja em Coríntios, ele também fala do seu posicionamento, do seu caráter. Em 1 Coríntios, capítulos números 15, ele fala acerca de várias aflições que ele enfrentou, que ele viveu. E depois ele diz: pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça de Deus não foi para mim em vão. Antes, trabalhei mais do que todos, em vigílias, em jejum, mas também apanhei mais do que todos. Mas isso não mudou aquilo que eu sou, aquilo que Deus colocou na minha vida. Paulo escreveu, olhou em Atos dos Apóstolos, quando Lucas escreve uma fala de Paulo, ele disse que Paulo terá dito desta maneira: a mim, eu não tenho prazer nenhum na minha vida. O meu maior prazer é que eu faça a obra que o Senhor me confiou. Se tiver que enfrentar circunstâncias, eu enfrento. E por que eu trago aqui o caráter diante de circunstâncias? Nosso caráter é provado diante de várias circunstâncias. Na ausência, o nosso caráter é provado. Na falta, na necessidade, o nosso caráter é provado. Na abundância, o nosso caráter é provado. Paulo, escrevendo a Filipenses, ele disse: eu sei estar abatido. Quando eu estou abatido, o meu caráter está à prova, eu continuo sendo o mesmo. Mas também eu sei estar muito feliz. Quando eu estou feliz, então o meu caráter também é a mesma coisa. Eu sei padecer necessidade. Necessidade não me fazem me desviar. Eu não vou me vender por causa de uma necessidade. Eu não vou me trocar por causa de uma necessidade. Eu não vou me entregar por causa de uma necessidade. Eu sei viver em necessidade. Quando eu estou em necessidade, eu continuo sendo a mesma pessoa. Você sabe que é na necessidade onde vêm as maiores propostas. As maiores propostas vêm quando tem em necessidade. Proposta para vender a sua moral, para vender aquilo que você é. Propostas muitas vezes irrecusáveis dentro de uma visão humana. Mas aqueles que estão centrados com o seu caráter, eles dizem: eu não me vendo, eu não me troco, e vai embora com a sua proposta. A Bíblia Sagrada diz que foi num momento de necessidade que Esaú perdeu a sua primogenitura. A Bíblia diz que ele voltou do campo com fome. Cuidado com a fome. A fome faz esquecer quem você é. A fome faz você esquecer da sua essência, da onde você vem, quem é você em Cristo Jesus. Ele estava com fome, e a Bíblia diz que chega Jacó. Jacó, ele pede melhor comida a Jacó. Jacó, eu preciso de comer, faz-me comer. Diz: só te faço uma comida se você me dá a tua primogenitura. Repare que Esaú vai relativizar a primogenitura. Irmãos, se você é primogênito, você deve glorificar a Deus por isso. Você deve, eu vou te dar razões para isso. Você deve exaltar a Deus. Primeiro, Deus te deu a honra
de ser o primeiro a sair do ventre de sua mãe. É honra. Segundo, Deus te colocou numa posição que antes de você nascer já tem bênção, já tem uma bênção preparada para ti. A Bíblia Sagrada diz que a posição de primogênito é uma posição de poder, de excelência e de bênção, tá? Não é qualquer pessoa que o Senhor coloca nesta posição. Se você é primogênito, devia buscar viver ou receber o espírito da primogenitura. Mas a Bíblia Sagrada diz que esse homem chamado Esaú, ele ignora, ele diminui, ele relativiza. Ele diz: o que me vale ser primogênito com fome? Quer dizer, a fome vale mais do que a primogenitura. Mentira de Satanás. Algumas pessoas o diabo engana dessa maneira. O que adianta ser bonita e pobre? Vai te vender. Mentira de Satanás. Algumas pessoas o diabo engana dessa maneira. O que adianta ser inteligente e pobre? Se vende a sua inteligência, a tua intelectualidade. Mentira de Satanás. Vale muito. Vale a pena ser e tem de ter Deus. E ir para a tua cama com a consciência tranquila, em paz. Não fiz nada de errado para chegar até aqui. Fiz processos, cumpri processos, cheguei até aqui por mérito próprio, pela graça de Deus, cheguei até aqui. O diabo não tem parte nenhuma nisto. Jesus Cristo disse certa feita para os seus discípulos: o diabo está a vir e ele não tem parte nenhuma comigo. O que Jesus estava a dizer? Tudo que eu fiz até aqui, eu não errei, eu não tropecei, e o diabo não tem parte nenhuma no meu processo. A minha oração é que você chega no teu destino e olha para trás e diga: valeu a pena. Valeu a pena dizer não a propostas indecentes. Valeu a pena recuar de algumas decisões que havia tomado já, mas que pela graça de Deus eu me reposicionei. Então a palavra de Deus para a sua vida hoje: reposiciona-te. Repito, reposiciona-te. Deus não quer te encher de bênçãos à tua volta e você com um coração feio ou com um mau caráter. O Senhor quer que você seja coerente. Eu disse coerente, né? Já lavou. O Senhor quer que você seja coerente. O que você acredita é o que você vive, é o que você pratica. Isso chama-se coerência. Oh, glórias a Deus. A Bíblia diz que Esaú perde a primogenitura porque está com fome. A fome é tanta que ele disse: não me vale nada. E a Bíblia diz que Jacó, na mesma hora, disse: vou te fazer a comida e vou te entregar. É claro que os dois foram sem caráter, não é? Tanto que está a comprar o que não devia comprar, quanto que está a vender o que não devia vender. Porque o problema não é só quem vende, o problema também é quem compra. E às vezes o quem compra tem muito maior responsabilidade, porque você tem o poder de dizer não, você tem o poder de recuar, você tem o poder de dizer que eu não aceito, você tem o poder de dizer que vai-se embora, eu não quero. Mas a Bíblia Sagrada diz que ainda assim Jacó pagou por aquilo que Deus já lhe deu graciosamente. Sabia disso? Antes mesmo e eu preciso dizer isso, eu vejo algumas pessoas, especialmente no mundo, né, correndo atrás de casas de feitiçaria. Algumas pessoas que querem ser famosos, querem estar na mídia, querem cantar, querem ser políticos, assim, expostos com alguma relevância. Então escuta isso: toda boa dádiva vem de Deus. O diabo não dá nada. O que acontece é que quando alguns entram na casa de feitiçaria, o inimigo entende a graça de Deus repousada na vida daquela pessoa, o dom que aquela pessoa naturalmente já tem. Em Romanos capítulo 15, a Bíblia diz que Deus dá dons sem arrependimento. Aquilo que Deus te deu, Ele não te tira
nem se você tiver a andar em caminhos tortos. É o dom que Ele deu gratuitamente. Ele não remove, Ele não pede de volta. O que acontece quando muitos vão para a casa de feitiçaria? O que Ele vai fazer é simplesmente viabilizar que aquele dom seja expressivo dentro do reino dele, entre aqueles que Ele já tem no sistema dele. Então Ele não te acrescentou nada. O que Ele fez somente foi pegar em alguns outros demônios que já andam em alguns palácios para te fazer entrar no palácio. O que você, com muita paciência em Cristo Jesus, conseguiria chegar naturalmente, com a tua consciência livre e descansada. Se você tem carisma para ser político, você chega com a mão de Deus. Se você tem dom para ser um atleta ou um cantor, você chega com a mão de Deus. Não precisa de caminhos escuros, não precisa de procurar feitiçaria, não precisa de procurar lugares ocultos. Alguém vai dizer: pastor, mas na igreja demora muito. Você que pensa. Eu vou te estabelecer aqui a diferença. A questão é que o diabo te entrega sem processos, Deus te entrega com processos. Você precisa de valorizar o que está recebendo. Você precisa de ser participante naquilo que você vai receber. Você precisa de conhecer o caminho daquilo que você tem. Você precisa de saber contar a história de como conseguiu. Não acordar e encontrar uma jiboia que vomita dinheiro. Oh não, isso jamais vai acontecer. Você precisa de acordar e valorizar o que é trabalhar, o que é se esmerar, o que é se entregar, o que é foco, o que é intencionalidade, o que é objetivo, o que é sistematização de trabalho. Para aqueles que estão aqui firmes, que não aceitam se vender nem se desviar, o teu tempo está próximo. Repito, teu tempo está próximo. Vai chegar o tempo que você vai começar a glorificar a Deus. Aliás, permita-me, com toda a ousadia do Espírito, marca um dia no teu calendário como a data do teu culto de ação de graças, porque está a chegar o tempo a você agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Quem pode glorificar o nome do Senhor, glorifica o nome daquele que vive e reina para sempre. Oh, glória a Deus. Não precisa. O que mais me chama a atenção às vezes é que é crente, louva, adora a Deus, mas ainda cai na lábia. Nós somos africanos, temos que tomar banho. E Deus é o que? É europeu. Deus é africano, Deus é europeu, Deus é americano. Em qualquer lugar Ele reina e Ele manda. Deus está acima de todos os teus ancestrais. Eu preciso dizer isso para alguém. Aleluia. Acima da cultura bacongo está Deus. Acima da cultura ovimbundo está Deus. Acima da cultura quimbundo está Deus. Acima da cultura chokwe está Deus. Acima da cultura bantu está o Criador dos céus e da terra. Ele é maior. Uma vez que você já está nele, você não precisa mais de descer. Você só precisa de estar aonde Ele te levou. Só isso. Oh, glórias a Deus. Você não precisa de entrar em sincretismo, fazer mistura. Toma banho aqui, recebe outro dado ali, vai receber outro objeto ali, vai na mamá fulana, vai no papá fulano. Mas você está à procura de quê? Um dia vamos só recolher o teu corpo na rua porque caiu e morreu de tanto andar. Pare de andar, permita-me a expressão, andas muito. É hora de você corrigir os teus passos e fazer o teu único caminho, Jesus Cristo. Jesus Cristo não diz que existem vários caminhos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glórias a Deus. Porque prepara leite, prepara vinho, prepara. É tanta
tanta coisa que te mandam preparar, que você não sabe que já foi preparado o Cordeiro, já foi entregue o Cordeiro, já foi crucificado o Cordeiro, já ressuscitou e está a reinar à direita do Pai. E tudo aquilo que você necessita é exercer fé, e que você orar com fé. Aliás, eu posso ser mais dramático nesta manhã, ou mais extremo nesta manhã. Se você exercer fé neste culto ainda, antes que você saia dessa porta, Deus pode se surpreender nesta manhã, em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Mas a volatilidade do nosso caráter, a volatilidade da nossa personalidade faz com que nós andemos com qualquer vento que sopra, dizendo que aí tem, corre para lá, o outro lado tem, vai para lá, e o outro lado tem, vai para lá. Mas também usam a Bíblia, pastor. E quem foi que disse que todo mundo que usa a Bíblia é de Deus? Eu não gostaria muito de te causar algum pânico, mas eu gostaria que você considerasse isso. Até o diabo usa a Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando o diabo encontrou-se com Jesus, ele estava a pregar a Bíblia em Jesus. Ele foi pregar a Bíblia naquele que é a palavra. Ele foi pregar a palavra na palavra. Só que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, que é a palavra, você pode manipular quem não tem palavra. Agora, manipular quem tem. Aleluia. Agora, manipular quem tem palavra. Tem alguns que estão aqui que estão cheios da palavra. Eles não se deixam levar por qualquer proposta. E às vezes o que chama uma atenção, nós temos uma igreja muito grande, muita gente que frequenta esta igreja. E nós temos alguns infiltrados no nosso meio, que quando vem uma irmã a orar muito por alguma situação, são elas mesmo que encostam-se. Eu conheço uma mamá que, se você for para lá, o teu problema vai ficar resolvido. Mas se você já está na palavra de Deus, vai conseguir perceber. Porque tem algumas pessoas que estão a ser enviadas para evangelizar dentro da igreja, para carregar em outros lugares. Por quê? Com que objetivo? De te desviar da palavra de Deus. A próxima vez que você ouvir isso, diga para ele: para trás de mim, Satanás, para que não me sirva de escândalo. E se você está aqui anda a fazer isso, eu te aconselho, se arrependa hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, porque senão virá para ti juízo, porque anda a desviar as pessoas, e isso aqui não tem agradado os seus. A desgraça vai te visitar em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu não vim bem, hoje eu vim com o som do Espírito. Aleluia. Hoje eu estou cheio aqui, eu preciso descarregar isso. Que o Senhor me dê tempo aqui hoje. Olhe para quem está do teu lado, diga para ele: irmão, para só com isso. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Aleluia. Mas é importante que o seu caráter esteja alinhado à palavra. É importante que o seu caráter esteja consubstanciado na palavra. A Bíblia Sagrada diz nesse capítulo que nós lemos, capítulo 1 do livro de Daniel. Daniel está na Babilônia, foi arrastado para a Babilônia. Todo o contexto histórico eu tive a oportunidade de há 2 domingos fazer, ou ao domingo passado, falar sobre ele. E a Bíblia Sagrada diz que o rei pediu especificamente acerca daqueles 4 jovens. Eu quero que você prepare esses 4 jovens de forma especial. Eles já passaram por um casting. Eu já percebi que eles são os melhores que tem. Eles são pessoas com muito conhecimento, pertenceram à nobreza, frequentaram um palácio. Eles conhecem o que é protocolos. Eles sabem estar. Eu quero estes para trabalhar comigo. Agora eu quero que vocês os treinem dando-lhe as melhores comidas. Só que para que eles possam caminhar comigo, eles têm que estar debaixo do mesmo espírito. Eles não podem estar fora do mesmo espírito. Repara que até o missionário das trevas tem cuidado de andar com gente que esteja debaixo do mesmo espírito.
Ele está a olhar para os 4 jovens que quer caminhar com eles. Ele quer: eu preciso que eles não sejam só sábios, mas eu quero que eles também estejam debaixo do mesmo Espírito. E para que isso aconteça, então eu vou lhes dar comidas sacrificadas aos meus deuses, aos ídolos. Está a perceber que a estratégia do diabo entrar na tua vida através de comida é milenar, é antiga. Por que eles querem dar a comida consagrada a eles? Porque uma vez consagrada aos ídolos, aquela comida é espiritual. Quando eles comerem daquela comida, e o seu interior estará cheio dos espíritos que eles consagraram. Só que Daniel, Misael, Azarias e Ananias são cheios do Espírito Santo, cheios de discernimento de espírito, conhecedores da palavra, e eles sabem como o inimigo opera. E eles perceberam que aquela comida estava sacrificada a ídolos. E Daniel diz assim: eu jamais. A Bíblia diz que tudo começou no coração de Daniel. Você leu no versículo 8, a Bíblia diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a comida feitas, ou melhor, consagradas a ídolos. Daniel disse: não vou. A partir do coração é o seu caráter. Diz: aconteça o que acontecer, que eu perca a oportunidade, mas que eu não perca a minha essência, que eu perca a porta, mas que eu não perca a minha essência, que se feche essa porta, mas aquilo que eu sou vai prevalecer. Eu não vou comer esta comida sacrificada a ídolos. Eu sei quem eu sou, e eu não vou aceitar tamanha afrontalidade ao meu Deus. E a Bíblia diz que ele o resistiu. Não como. E eu vou fazer uma proposta consigo, só para você ver como o meu Deus é. Eu quero que você faça o seguinte: nos dê somente legumes, esqueça a comida. Daniel é inteligente. Por que Daniel disse que só quer legumes? Ele não gostava de carne? Gostava. É cultura israelense comer carnes. Aliás, nós vimos isso na Bíblia Sagrada, no livro de Levíticos. Nós vimos como é cultural a carne. Nós vimos o rei Saul, por exemplo, quando ia tomar posse, quando recebeu a nomeação para ser rei, ele sentou para comer carne. Então, eles comem carne. Só que Daniel entendeu que o Deus deles gosta muito de ser adorado com carnes e não com os legumes. Então Daniel disse: fica a carne com vocês, deixa os legumes conosco. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus e não vamos nos contaminar com isso. Repara que Daniel chamou qualquer possibilidade de comer aquela carne com contaminação. Ele está a compreender que aquele espírito que está naquela carne, entrar no seu corpo, é contaminá-lo. E se ele for contaminado, ele nunca mais será o mesmo. Alguns de nós fomos contaminados. Alguns grupos de amizade que você nunca podia entrar, te contaminou. Alguns lugares que você nunca podia ir, mesas que você nunca podia sentar, te contaminou. A Bíblia está certa quando ela diz no Salmos números 1 que você não pode nem se deter, nem se assentar e nem andar com os pecadores, com prevaricadores. Por que a Bíblia chama atenção acerca disso? Por causa do potencial de contaminação que existe nesses meios. Paulo também explica que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Tem gente que não era fofoqueira, se tornou fofoqueira depois de andar com aquela fofoqueira. Tem pessoas que não tinham hábitos de entrar em promiscuidade, se tornou promíscua depois de andar com aquele promíscuo ou com aquela promíscua. Ficou completamente contaminada. As suas ideias já não são as mesmas. Mexeu com as suas ideias, mexeu com os seus pensamentos. Agora ele reproduz aquilo que a outra pessoa fazia, porque não devia chegar ou entrar naquele lugar.
Graças a Deus que nós estamos nesse culto para te descontaminar. Repito isso, achei interessante esse termo. Para te descontaminar. A Bíblia Sagrada diz que Daniel diz: eu não vou me contaminar, eu não vou comer tal coisa, eu não vou abraçar isso. Nos dá 10 dias. Você vai perceber que depois de 10 dias, quem não se contaminou vai estar melhor do que aquele que se contaminou. Veja isso. Quem está com medo do bom e do melhor são os outros, mas quem está a engordar é Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Quem está sentado nas mesas fartas são os outros, mas quem está com boa saúde é Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Você não sei se consegue perceber, fazer esta análise também. Quem está a ter a oportunidade são outros, mas quem está a parecer que está melhor é você. A frequência, caminhar com Deus, ela faz isso. Está conseguindo perceber? Eles é que têm grandes oportunidades, mas nós é que estamos a aparecer. A nossa aparência é que está a mudar. Eles é que têm, mas as pessoas estão a passar neles, mas estão a vir nos pedir emprestado. Nós que não temos, mas estamos com a aparência de que temos. Porque quando o Senhor começa a trabalhar consigo, a primeira coisa que Ele muda é a aparência antes mesmo de você chegar. Posso falar sobre isso? Isso é bíblico. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus estava a subir para Jerusalém, aqueles samaritanos olharam para ele e disseram: a vossa cara está parece de quem está em Jerusalém. Eles ainda não chegaram em Jerusalém, mas a cara deles já estava como alguém que vai chegar em Jerusalém. Ou você não entendeu? Eu estou a te dizer que você já está a falar como alguém que vai sentar naquela cadeira. Já está com aspecto. I'm feeling. Eu preciso de alguém que entende isso como uma palavra profética para a sua vida, porque alguns aspectos já começou a mudar na sua vida, porque você ainda não se assentou, mas Deus já começou o processo. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Você já está parecido com o lugar que vai. Eu também entendi que é por essa razão que algumas lutas se levantam contra ti, porque você ainda não chegou, mas já tem cara de que chegou. Você ainda não chegou, mas já falam de seu nome, já falam dessa possibilidade. Por essa razão é que tem muita gente que não quer, mas hoje é o nome do Senhor Jesus Cristo, querendo o inferno ou não. Vou repetir: querendo o inferno ou não, vai chegar. Lerei mai, indere bagazandaramoia, ebionde mai candelebras, andelebrosi candemais. Oh, aleluia, aleluia. Quem estava lá eram outros, mas quem parecia era Daniel. Por que ele parecia? Porque ele era. Aleluia. Porque estava intrinsecamente ligado ao seu ser, ao seu caráter, que estava se apresentando. E a Bíblia Sagrada, você vai reparar que a Bíblia diz que Deus deu a eles sabedoria e inteligência só depois deles se posicionarem. Enquanto eles não se posicionassem, a graça de Deus não estava ainda expressa neles. Mas quando eles se posicionaram com o seu caráter firme, nós somos de Deus, nós não somos de deuses, nós somos ordenados, ou os nossos passos são ordenados por Deus. Então, se é para morrer, nós morremos, mas não nos dobramos diante de vocês. Se é para fechar a porta,
fecha a porta, mas nós não vamos deixar de ser aquilo que nós somos. Irmãos, não finja ser o que você não é só para receber oportunidade. Seja aquilo que você é em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Desde que você compreenda, perceba isso, coerência, perceba isso, princípios de ética. Desde que você compreenda que eu não estou a ofender a ninguém, que eu estou alinhado à palavra, que eu estou a cumprir princípios, que eu estou a andar de acordo com aquilo que o Senhor quer para a minha vida, que eles chamem Satanás no grupos deles, nós não nos encurvamos, nós não recuamos, nós não desistimos. Vou tirar o benefício, vai embora com o teu benefício. O maior benefício que eu recebi foi o meu nome escrito no livro da vida. Este é o maior benefício e eu louvo o nome do Senhor. Se você não se curvar, eu vou arrancar tudo que eu estou entregando nas tuas mãos. Arranca tudo e arranca também os teus demônios. Eu vou ficar com o meu Deus, com o poder que o Deus tem comigo, e eu sei que eu e Deus podemos resolver todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vim dizer para alguém que está aqui, mentira de Satanás. Satanás quer lhe confundir, quer lhe fazer entender que você só tem por causa daquilo que você faz erradamente. Você só tem porque tem que submeter algumas coisas. Eu vim lhe dizer no nome do Senhor Jesus Cristo que você tem porque Deus é contigo, que a graça de Deus é contigo, porque você é de Deus. Aleluia, aleluia. Eu vim dizer para o inimigo nesta manhã, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta igreja tem homens e mulheres de caráteres. Nesta igreja tem homens e mulheres que estão a ser fortalecidos o caráter hoje. Se alguém um dia tropeçou, hoje está a levantar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não haverá, para desgraça de Satanás, homens e mulheres que se encurvarão a ele. Hoje Satanás perdeu. Quem pode glorificar o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Hoje o inimigo perdeu. Em o nome do Senhor Jesus, eu rogo-te nesta manhã, faça uma autoavaliação da sua vida e perceba a nível do seu caráter o que você precisa de transformar. Tem vitórias a caminho da sua vida que dependem desse acerto, desse reposicionamento. Se você se reposicionar, prepare-se, porque antes mesmo do mês de abril terminar, eu não sei se tem alguém que crê em milagres. Eu creio. Antes do mês de abril terminar, você poderá conhecer o milagre na sua vida. Se alguém pode glorificar o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Eu já terminei. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel começou no capítulo 1. Não me vendo, não me contamina. O que vai acontecer no capítulo 2, ele está sendo chamado para o rei para interpretar sonhos. O que vai acontecer no capítulo 3, ele está sendo escolhido para estar entre os melhores. O que vai acontecer no capítulo 4, ele está sendo escolhido para ser o número 1. O que vai acontecer no capítulo número 5, ele está sendo chamado para interpretar sonhos outra vez. Mas tudo começou no capítulo 1. As coisas, se você gosta de anotar, você pode anotar isso. As coisas não terminam mal, as coisas começam mal. Ele começou bem, se posicionando. E quando eu começo mal, eu preciso de me reposicionar. Isso é recalcular a rota. Isto é ir para a posição certa.
para que a coisa dê certo. Nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, o Senhor quer que você faça uma autoavaliação a nível do seu caráter e comece a empreender mudanças. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar que depois dessas mudanças que vai acontecer na sua vida, prepare-se para o capítulo 2, o capítulo 3, capítulos 4, capítulos 5. Tem capítulos novos que o Senhor vai levantar na sua vida, vai fazer na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. O mês de abril ainda pode ser contado. O mês de maio pode ser contado. O mês de junho pode ser contado. No nome de Jesus, eu oro para que o Senhor te assista, que o Senhor te dê coragem, que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê energia. Oro para que o Espírito Santo possa preencher o seu coração, para te catapultar para a dimensão que você necessita entrar. Eu oro para que todas as mudanças necessárias nesse período, para que você possa viver o melhor de Deus, possam ser realizadas e implementadas, a fim de que você viva o melhor em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que você abrace essa mensagem, não somente aqui dentro dessa igreja, mas quando você sair, que a tua segunda-feira aguarde as tuas decisões para a glória do nome de Jesus Cristo. Decisões difíceis, mas necessárias. Decisões importantes a tomar para haver um grande avivamento na sua vida. Eu oro para que esse avivamento chegue na sua vida, afete não só você, mas tudo que tiver à tua volta, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Se você pode receber isso e dizer amém, glorifica o nome do Senhor com uma salva de palmas. A Ele honras, glória, louvor, poder e toda adoração. Tenha a bondade de se assentar. Oh, glórias a Deus.